Oi pessoal, bem-vindos ao segundo episódio de Ai Meus Hormônios. E hoje eu vim falar com vocês o que o endócrino tem a ver com isso. Vem comigo! Então, no último episódio a gente falou bastante que a maior parte das causas de obesidade não tem nada a ver com o sistema hormonal que a gente consegue medir ou dosar nos exames. Mas isso não quer dizer que esse assunto não tenha a ver com o endocrinologista que vos fala, correto? Então, o que o endócrino pode ajudar? Quando a gente se forma em endocrinologia, o nome completo, o nome todo da nossa especialidade é endocrinologia, nutrologia e metabologia. Ou seja, a gente estuda a parte dos hormônios, a relação dos nutrientes e do controle alimentar e dos hormônios relacionados ao apetite e saciedade e o nosso metabolismo. O que pode aumentar ou diminuir o nosso gasto calórico, como que isso tudo impacta no nosso organismo e como que as alterações metabólicas de glicemia, colesterol, acúmulo de gordura, gordura visceral, impactam diretamente na nossa saúde global. Por isso, o endócrino tem tudo a ver com obesidade e emagrecimento. E aí, nessa formação completa da endocrinologia, a gente aprende não só como orientar a questão da perda de peso, como fazer isso de uma forma eficaz e duradoura, que é o grande divisor de águas entre um tratamento para emagrecer e um tratamento de obesidade. Eu costumo dizer que não são a mesma coisa e é muito diferente uma coisa da outra. Quando eu falo em tratamento para emagrecer, em geral tem fórmulas cheias de coisas dentro que misturam várias substâncias, algumas que não são remédios especificamente, são substâncias que modificam o metabolismo, que fazem a gente ter perda de peso, sim, mas de uma forma não sustentável. Ou seja, eu não consigo mudar o hábito, não consigo mudar as condições que me levaram àquele excesso de peso. E o que acontece? Quando essa medicação é suspensa, ela acaba trazendo de volta o ganho de peso todo novamente. Às vezes, em quantidades maiores do que aquelas perdidas. E é graças a essa prática, que foi a única possível por um longo período, que nós temos tanto preconceito quanto o tratamento da obesidade. Mas, felizmente, hoje em dia nós temos outras medicações que foram desenvolvidas com o objetivo de atuar nas causas da obesidade. E cada vez mais a gente estuda e entende que a obesidade é uma doença complexa, é uma doença crônica e multifatorial. É muito simplista eu dizer que a pessoa é obesa porque comeu demais e gastou pouco. Isso até pode ter sido um fator desencadeante inicial do ganho de peso, mas não é isso que mantém o excesso de peso cronicamente. Quando a gente fala de obesidade, a gente tem uma miríade de coisas que estão influenciando, onde 70% delas se deve a questões genéticas. E essa expressão desses genes relacionados à obesidade pode ser maior ou menor de acordo com os hábitos e o ambiente que essa pessoa está inserida. Então, quando a gente está no tratamento de um paciente com obesidade, a gente tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é identificar comorbidades, ou seja, outras doenças que foram desencadeadas pela obesidade. Então, se a gente tem gordura no fígado, que é a esteatose hepática, se a gente tem diabetes ou pré-diabetes, se a gente tem dislipidemia, que é o colesterol alto, aumento de triglicerídeo, se a gente tem pedra na vesícula, que é uma alteração que pode ser facilitada pelo excesso de peso, se a gente tem hipogonadismo, que é a deficiência dos hormônios sexuais, sejam masculinos ou femininos, dependendo do sexo da pessoa, decorrente do excesso de peso. Então, são várias situações que nós precisamos avaliar para identificar se esse excesso de peso trouxe algum fator que precise de um tratamento específico, tá? Além desse tratamento específico, para as comorbidades desencadeadas pelo excesso de peso, é essencial eu me voltar para a causa do excesso de peso. E eu sempre costumo dizer que é como se a gente estivesse lidando com uma árvore, né? Numa árvore eu tenho a raiz, que em geral eu não vejo,
eu tenho o caule e eu tenho os galhos com todas as suas flores. Se eu preciso controlar o crescimento de uma árvore, eu tenho duas formas de fazer isso, pelo menos. Uma delas é podar. Então eu vou cortando todos os galhos dessa árvore de forma recorrente, porque eles vão crescer de novo se eu não podar. Outra forma é eu cortar essa árvore, né? Então eu cortar o tronco. Na maioria das vezes, cortar o tronco vai ser suficiente para matar essa árvore. Mas em alguns casos, essa árvore vai voltar a crescer fruto da raiz que se manteve no solo fértil. Eu estou muito filósofa hoje, né? Mas o que eu quero dizer com isso tudo quando a gente traz para o campo da obesidade? A obesidade, ela é o tronco dessa árvore. Ela pode ter diversas raízes que mantêm a sua vitalidade, mantém ela como uma doença ativa. E esse solo fértil é muito importante para determinar isso também. Então, quando a gente está falando de obesidade, eu olhar só os galhos dessa árvore, a esteatose, a diabetes, a pressão alta, a dislipidemia, a doença do joelho por dor, a limitação funcional que a obesidade causa, a falta de ar, o cansaço, o ronco, a apneia do sono, isso tudo são coisas muito importantes. Mas se eu for tratar cada uma individualmente, sem olhar para o elemento em comum, que é a obesidade, eu vou estar enxugando gelo, porque eu nunca vou conseguir controlar completamente o desenvolvimento desses galhos dessa minha árvore. Então, quando eu entendo que a obesidade ela é o fator em comum a várias doenças, eu consigo atuar nessa base comum e eu consigo trazer um tratamento que é eficaz para várias doenças de uma forma mais assertiva. E aí, eu entendendo que a obesidade é esse meu caule comum, eu tenho que olhar para baixo, eu tenho que olhar para as raízes dessa obesidade. Da onde essa obesidade vem, o que alimenta, o que mantém ela ativa, crescente, recorrente. E isso é um trabalho que não é para uma consulta nem duas. É um trabalho de conhecimento nosso com o paciente e do paciente no autoconhecimento também. E por que eu digo que é um autoconhecimento do paciente? Porque às vezes está tudo tão no automático que a gente não identifica os motivos pelos quais nós somos levados a comer mais, os motivos pelos quais a gente não começa uma atividade física, né? Os motivos pelos quais a gente acha que está fazendo tudo e não está tendo resultado. Então, uma das partes, uma das funções importantes no meu trabalho é tentar te ajudar a enxergar esses pontos cegos que tem no nosso dia a dia. Então, é conversar, entender a rotina. Entender a rotina é muito importante para a gente saber aonde a gente consegue intervir, onde não dá, onde não vai adiantar, eu vou falar, mas não vai ter como a pessoa fazer diferente. E aí, a gente chegar em planos de ação onde eu consiga contemplar os pontos críticos para esse solo fértil dessa árvore. O que é esse solo fértil, senhora? Me conta, né? Então, o solo fértil é o ambiente que a gente vive e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se a gente vive num ambiente obesogênico, ou seja, a gente vive numa casa onde o fast food impera, é muito difícil eu conseguir mudar hábitos de forma consistente e duradoura. Se eu convivo com pessoas que não praticam atividade física, que não gostam de comer comida saudável, que gostam de comer fast food ou comidas ruins, né, mais calóricas, com menos qualidade nutricional, tem hábito de alta ingestão de bebida alcoólica, a chance de eu ficar nessa mesma relação é maior. O ser humano é um ser de comunidade, então a gente vive de forma semelhante a quem está ao nosso redor. E aí, o que eu vou fazer, né? Me livrar de todo mundo que está me atrapalhando? Claro que não. A mudança tem que partir da gente, de quem decidiu optar por fazer esse caminho. Mas a gente pode servir
de sementinha do bem, né? De recrutador para que venham mais pessoas com estilo de vida mais saudável. Afinal, o estilo de vida saudável não tem contraindicação. Não é porque a pessoa, por exemplo, não tem sobrepeso ou obesidade que ela não deveria comer melhor ou se exercitar, concorda comigo? Então é só um benefício que a gente pode fazer. Mas por outro lado, a gente também não pode ficar colocando a culpa, terceirizando a culpa, né? Quando a gente resolve fazer uma mudança no nosso estilo de vida, a gente tem que ter em mente, bem definido, os porquês que a gente está naquele caminho. Porque quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, por que a gente começou a fazer aquelas mudanças, fica mais fácil a gente sustentar aquelas mudanças. E isso também é importante, porque isso é entender onde estão as raízes do seu problema. Se eu tenho um excesso de peso por conta de um comer emocional, por exemplo, ou seja, eu até consigo comer direito na maior parte do tempo, mas se eu fico nervosa, eu vou lá e assalto a geladeira e como tudo que eu vejo pela frente, né? Isso é um comportamento comum. Se eu tenho esse comportamento, enquanto eu não atuar nessa questão, que é o comer emocional, que é a minha forma de dissipar energia, nervosismo, eu não vou conseguir mudar de forma estrutural, né? Então, a gente identificar essas raízes, entender se a gente tem ali uma sobrecarga mental daquela pessoa, se a gente tem uma sobrecarga de trabalho, como está o sono, não está dormindo bem, a falta de sono, ela impacta no aumento de ingestão calórica global, no aumento de peso. Como está os períodos de descanso dessa pessoa? Não é só sono, mas também tem período de descanso para a mente, descanso para o corpo. Como a gente está se comportando, como é que tá as relações sociais dessa pessoa? Se essa pessoa está passando por um momento difícil, está brigando com o cônjuge, está em um momento de separação, tem mais dificuldade de conseguir controlar a ingestão calórica simplesmente por uma orientação nutricional. Então a gente tem que estar atento a essas nuances. Não é normal ser ansioso, não é normal ter pensamentos acelerados na cabeça, não é normal não conseguir focar em uma coisa só, não é normal largar um monte de tarefa no meio. Então essas são nuances, são sinais de transtornos psiquiátricos, né, de ansiedade, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que podem estar impactando diretamente no peso e que precisam ser tratados. Que podem ser tratados de forma medicamentosa, podem ser tratados de forma psicoterápica ou podem ser tratados com a união das duas coisas, mas não podem ser normalizados. E isso tudo influencia nas raízes desse nosso problema, que floresce com um tronco de obesidade, com vários galhos de várias doenças que vão se acumulando. Então, o papel do endocrinologista não é sair passando um monte de remédio, não é só falar coma menos e faça mais exercício, porque isso está escrito no Google, se a gente quiser, né? Então, o nosso papel como profissional é ajudar a encontrar o caminho onde a gente vai ter as nossas motivações bem elencadas e o nosso plano de ação para alcançar cada uma das metas desenhado em conjunto. Espero que tenha sido útil, espero que toda essa filosofia tenha feito algum sentido para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter um prazer enorme em responder. Se isso fez sentido para você e tem alguém aí que você conhece que tá empurrando com a barriga e não tá se tratando, manda para essa pessoa, manda seguir o canal, que cada semana vai ter um pouquinho de conteúdo aqui sobre obesidade e como a gente pode mudar essa história. Espero que tenha sido legal. Um beijo, tchau! Ai, meus hormônios!